Olá pessoal, bom dia para vocês, como vocês estão? Espero que esteja tudo muito bem com vocês, né? Gratidão, vamos achar um filtro aqui, né? Será que nós achamos um filtro aqui? Achei. Bom dia, gratidão por mais um dia, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é a nossa quarta live, a nossa quarta aula, né? Hoje nós vamos falar os abusos que a criança sombra sofre, tá? É um assunto bem delicado, né? Entrar nessa parte. Tem muita coisa pra gente falar aqui, tomara que dê tempo, mas eu vou tentar, assim, levar bastante, sim, esclarecimento para vocês, para que vocês possam entender e lidar, tá? Com isso. Segunda-feira falamos sobre relacionamentos. Na terça-feira nós falamos sobre. Ai, me lembra a terça-feira. Terça-feira a gente falou sobre. Ai, meu Deus, sabe que eu esqueci mesmo? Sobre a questão de. Ontem foi a criança que forma, né, a sua própria casa, a criança que cria o seu lar. Ou seja, mesmo que ela tenha passado por muitas questões difíceis, ela criar em si o seu próprio lar, né, com amor, com gratidão, por mais que ela não viveu tudo isso, né? Então, na segunda-feira a gente fez a questão dos relacionamentos, na terça sobre a criança, mesmo ela ter sofrido muito na infância, mas ela criar o seu próprio ambiente, ela criar o seu lar de amor, de gratidão com ela mesma. Olá, bem-vindo Ferreira de Souza, gratidão, Ferreira de Souza Isaac, seja bem-vindo, muita gratidão, né, a nossa live aqui, iniciando agora, relembrando, né, aqui os temas passados, né, segunda-feira eu falei sobre relacionamentos aqui, na terça sobre a criança criar a sua própria casa, né, ela ter forças para criar a sua própria casa. Quem não viu as lives, tá no YouTube, tá? Estão todas lá. Estou colocando todas lá, vocês podem ir lá e assistir. Tem exercícios no final. E ontem eu falei sobre a criança sol e a criança sombra. E hoje eu vou falar os abusos que a criança sombra sofre, né? Então vamos lá, né? Espero que vocês esperar um pouquinho o pessoal chegar, entrar, né? Mas muita gratidão por quem está participando, se permitindo. Sempre tem pessoas aqui maravilhosas na live. Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia mesmo. Olá, Pesca Radical. Bom dia, seja bem-vindo. Natura Jaqueline, bom dia, seja bem-vinda, tá? A nossa live. E como está a criança interior de vocês, né? Eu já vou soltar essa pergunta, né? Como vocês conhecem a criança interior de vocês? Vocês sabem que existe uma criança aí dentro de vocês que sempre fica esperando vocês, brincar com ela, acolher ela, dizer a ela que a ama, que está sempre ali para o que ela precisar e principalmente reconhecer que tudo que ela viveu na infância, hoje você se tornou um adulto a qual você pode proteger ela, pegar ela e acolher ela. Vocês sabiam disso? Muitas pessoas, gente, não sabem o que é criança interior. Quem é essa criança interior? Muitas pessoas perguntam: será que eu tenho essa criança interior? Sim, todos nós temos uma criança interior dentro de nós. Só que muitas das vezes nós esquecemos dela, deixamos ela de lado e não sequer demos atenção para elas. Mas isso é inconsciente, tá? E não é culpa. É porque dependendo da nossa criação, a qual a gente foi criado, a forma que eles, que nossos pais viviam, que nos esqueceram, nós também temos essa questão de esquecer de nós. E esse é o tema que eu vou falar hoje, né? Voltou a live, até que enfim. Gratidão, eu tive que abrir aqui. Então vamos lá, gente. Continuando, né? Quem tá aí deu uma pausa na internet aqui, mas voltou. Então vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa
base aqui na nossa criança interior. Então, o que acontece? A criança interior e suas crenças, né? Nós, a partir do que nossos pais nos ensinam, o que nossos pais passam pra gente, a programação que a gente recebe, nós criamos as nossas crenças, tá? E essas crenças, elas constituem, por assim dizer, que a central das emoções da nossa autoestima. Então, uma criança que sofre abuso na infância, ela não tem, tá? Ela não consegue ter uma autoestima elevada, tá? Porque ela fica o tempo todo, devido ao abuso que ela sofreu, ela se autoabusa, ela se autocritica, ela se julga, tá? Por isso a criança sombra, porque ela fica o tempo todo remoendo aquela situação que ela viveu, presenciou e experienciou na infância, que isso fica gravado na memória e é tenso, né? É muito tratamento, é um processo para ser curado. Eu falo que para mim foi assim, um processo assim, foi até rápido, eu me dediquei muito e hoje eu consigo falar, eu consigo ajudar pessoas a partir da situação que eu vivi. Então, eu vou ler um trecho aqui para vocês refletirem, ó. A criança sombra, quando ela sofre abuso, ela sempre fala assim, ó. Eu tenho valor ou não tenho valor? Nós formamos num nível profundo se somos ou não queridos neste mundo, tá? Em essência, tudo depende do nosso estado emocional. E o que nos eleva e nos rebaixa, a confiança básica e a desconfiança básica são sentimentos profundos que se encontram armazenados na memória corporal, tá? Na memória corporal. Não costumamos senti-los de forma consciente, tá? É tudo inconsciente, tá? Mas eles são facilmente acessados e, sobretudo, pessoas que não têm confiança básica podem se sentir inseguras e insignificantes rapidamente, pois agem mais no modo criança sombra, já que as pessoas com muitas crenças positivas, ou seja, que se dispõem de confiança básica e de uma autoestima relativamente intacta, sentem no nível profundo que estão bem do jeito que são, tá? Elas agem mais no modo criança sol, mas isso não quer dizer que elas não duvidem de si mesmas. Mesmo as crianças sol também têm esse tipo de situação, tá? Mas isso não quer dizer que elas não duvidem de si mesmas e não se sentem seguras. De vez em quando, isto é que se a sua criança sombra não esteja... Voltou a conexão, tudo bem, vamos voltar aqui. Então, gente, o que acontece? Elas agem mais no modo criança sol. A criança sol, ela traz, né, as suas crenças positivas. Mas a criança sombra, ela sempre vai trazer insegurança, tá? Ela vai trazer sempre formas de se autocriticar e se autojulgar, tá? Observem se isso acontece com vocês, para que vocês comecem a entender como é, tá? Olá, Aparecida Silva Elisângela. Olá, Jean Garcia. Sejam bem-vindos. Gratidão. Então, vamos lá. Elas agem mais no modo criança-sol, mas isso não quer dizer que a criança-sombra não esteja ativa, né? Porque elas conseguem superar essas fases com uma facilidade. Porque a criança-sol delas, com crenças e seus sentimentos positivos, é mais forte que a criança-sombra. Então, em outras palavras, suas feridas saram com o tempo, enquanto pessoas inseguras carregam feridas abertas que, ao menor dos toques, já começam a arder, né? A parte pensada da nossa autoestima é a razão, o adulto interior. E com ela que entendemos, por exemplo, que já alcançamos muitas coisas na vida e que podemos nos orgulhar, tá? Então, quando a criança ela sofre um abuso, igual eu falo para vocês sempre, ela sempre vai permitir pessoas
que abusem, que humilham, que pessoas narcisistas, porque é inconscientemente, tá? Uma pessoa narcisista, ela é inconscientemente narcisista, tá? Quando eu vou falar a minha história agora para vocês, né? Contar um pouco. Pela questão que eu passei na minha infância de abuso, às vezes eu tinha comportamentos que quando eu assustava, eu já tinha feito, porque era inconsciente devido à dor, né? E quando a gente passa por essa situação, a gente cresce achando que a dor é um modo de amor, que a dor, que machucar. Por isso que eu falo que tem que prestar muita atenção em crianças que sofreram situações, porque precisa de ter um acompanhamento. E como eu cresci com isso, eu não contava para ninguém, eu não contei para minha mãe, não contei para meu pai, eu cresci. Então a minha cabeça passava 1001 coisas, ou seja, criança sombra, criando situações, remoendo situações, criando culpa, criando julgamentos dela mesma, criando julgamentos do pai, da mãe, das pessoas ao lado, e principalmente ela retrai um medo de ficar no meio das pessoas, medo de ser rejeitada e automaticamente ela se rejeita, tá? Devido ao abuso que ela sofreu. Ela atrai relacionamentos abusivos, porque ela inconscientemente ela se abusa o tempo todo. Então, são trabalhos em que ela aceita ser colocada para trás, de trabalhar muito e receber pouco, tá? Não necessariamente precisa ser alguém que sofreu algo tipo de abuso na infância, tá? Entendem isso. Só que se você foi maltratada na infância pelos seus pais, se você não cresceu com seus pais, tudo cria a criança sombra, porque ela cria uma dependência emocional com o outro, tá? São vários fatores, são criados, tá? A criança sombra, porque ela sempre está se rebaixando, ela não tem autoestima. Diferente da criança sol que tem autoestima e consegue levar a vida mais leve. Apesar das dificuldades, ela consegue levar a vida mais leve. Ela consegue ter um relacionamento melhor com ela mesma. Aí ela tem relacionamentos amorosos bacana. Ela tem trabalho, ela consegue prosperar, tá? Agora, a criança sombra, ela tem várias dificuldades. E eu vou ditar aqui algumas dificuldades para vocês, tá? Eu vou continuar a ler aqui para vocês, ó. Todos nós sabemos que o pensamento e o sentimento podem contradizer um ao outro. Acontece toda hora, tá? Na mente de uma criança sombra. E um adulto também, né? Porque isso já vem. Não é por acaso, não acontece de uma hora para outra. Esses gatilhos, eles são instalados na criança sem mesmo a criança perceber, tá? Então, é importante a gente observar isso. Há também aqueles que se identificam totalmente com sua criança sombra. Não apenas sentem, como também pensam que são insuficientes consigo mesmo, né? E com a ajuda de sua mente adulta não consegue desprender desse sentimento, tá? E ainda aqueles que acham que não têm problemas de autoestima. E tem aqueles que acham, porque eles criam a verdade que eles não têm problema de autoestima. Então, obstinados no racional e a recalcar a sua criança sombra, por exemplo, o Miguel. Vamos falar sobre o Miguel aqui, uma criança. O Miguel é desse tipo. Quando lhe perguntam sobre sua autoestima, ele responde que não tem problema com isso. Ele esconde a sua vulnerabilidade. Selma, por outro lado, está sempre pensando nos próprios defeitos, sejam reais ou imaginários, e sabe que tem autoestima frágil. Todos nós sabemos que o pensamento e o sentimento podem contradizer um ao outro, tá? Acontece toda hora. Por exemplo, o adulto interior inteligente, sabe muito bem que deveria manter uma alimentação saudável, não é verdade? Faço essa pergunta para você. Você sabe que sempre tem que ter uma alimentação saudável, fazer exercícios. Se você não tem como ir na academia, faça dança em casa, né? Se você tem vícios, você sabe que não pode ter vícios. Você pode ir lá tomar sua cerveja, fumar um cigarro,
mas que você não tenha vícios. Porque quando você tem esses vícios, é a sua criança sombra que está comandando você, tá? Compulsão alimentar, sejam todas elas. Muitas das vezes ignoramos a criança interior, que está louca por doces. Louca por doces, louca por comidas, né? Então são várias situações. Outras substâncias estão envolvidas, especialmente difícil de controlar o desejo, de manter a força de vontade e a razão. Isso é deixar o ego adulto agir. E o ego adulto, não mais, não menos, a criança ferida, tá? A criança sombra e o adulto interior não necessariamente concordam um com o outro, seja no que se refere à autoestima e a outras questões, tá? Muitas pessoas percebem que sua criança sombra, com seus sentimentos intensos, prevalece sobre seus pensamentos, sentimentos e ações. No entanto, quanto mais adquirimos consciência da influência que sofremos da criança sombra, maiores são as chances de que a adulto interior consiga domar a criança interior e recuperar o controle ou alterar deliberadamente para o modo criança sol, tá? Então, tem pessoas que não sabem que tem uma criança sombra, né? Que foi abusada. Tem gente que não sabe. Eu vou trazer um trecho para vocês aqui. Vamos fazer, né? Sei que muitas vezes nós exigimos muito de nós mesmos, né? Isso vem da criança sombra. A gente sempre busca perfeição, a gente sempre busca perfeccionismo e sempre aquela questão de ter que estar tudo certo, né? Isso é uma das questões que vem da criança sombra, né? Porque é um modo dela fugir daquele abuso com ela mesma, tá? E ela vem e faz essas questões. A criança sombra seus sentimentos angustiantes, quando ainda nem chegamos à metade, né, nessa questão, não poderíamos exercitar-se, né? Buscar. Então, eu vou trazer um exercício para vocês aqui primeiro, para exercitar a sua criança sombra, e só então avançar para a criança sol, para vocês terem uma ideia. No contrário, quando podemos compreender nossa criança sombra, temos a chance de promover nossa criança sol para que ela possa guiar e aplacar de forma amorosa a nossa criança sombra. Então, vamos lá. Identificar as suas crenças daquilo que você viveu na sua infância. Para esse exercício, você vai precisar de uma folha, tá? E vamos fazer. Comece desenhando, tá? Depois você pode reler essa live para você observar como você pode desenhar e explicar mais uma situação que você viveu na infância, tá? Então vamos lá. Pense. O importante é incluir pessoas que foram sua principal referência nos seus primeiros 6 anos de vida. Recomendo que você faça o modo mais simples, ou seja, se você foi criado por seus pais, escreva o nome dos seus cuidadores e como quer que você os chama, tá? Aí você vai escrever o nome dessas pessoas que foram principais referências para você nos seus primeiros 6 anos. E recomendo que você faça de modo mais simples, limitando-se às pessoas que realmente foram mais próximas de você, sem incluir toda a família. Então, você vai pensar uma situação que você tenha vivenciado com sua mãe ou seu pai, outro cuidador na sua infância, e que você tenha achado muito ruim. Talvez você tenha se sentido invisível, magoado, humilhado, abusado, né? Seja porque essa pessoa não esteve ao seu lado quando você precisou dela. Seja porque você sentiu de alguma maneira que seus desejos e suas necessidades não foram percebidos ou levados a sério, tá? A segunda coisa, pensando nessa situação, defina algumas palavras-chave como seu pai, mãe, cuidador agiu. Falaremos sobre as características positivas mais adiante, quando tratarmos da criança sol. Algumas palavras que você pode usar para
para caracterizar esse modo de agir negativo do seu pai, mãe ou cuidador? Frio, implicante, exagerado, carente, superprotetor, indiferente, fraco, permissivo, submisso, incoerente, dependente, egocêntrico, desequilibrado, mal-humorado, imprevisível, controlador, medroso, pretensioso, arrogante, inflexível, incompreensivo, pouco empático, ausente, escandaloso, agressivo, sádico e despreparado. É importante eu falar para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco, um exemplo. Na minha infância, né? Eu acho que eu não tinha nem 7 anos ainda. Eu não tinha nem 7 anos, então não tinha consciência alguma, mas me incomodava e eu me sentia muito mal. Então, de qualquer maneira, eu sabia que aquilo ali era errado, mas a culpa, ela me dominava muito. Então, eu não falei com ninguém, mas como a minha mãe deixava eu muito solta, assim, não tinha aquele cuidado, e por muito tempo eu fiquei nessa questão de julgar, culpar pai e mãe, né? Então, até os meus 29, 30 anos, 32 anos, mais ou menos, eu sempre culpei meu pai e minha mãe. Sempre culpei. Eu me sentia rejeitada por eles. Eu me sentia mal amada por eles. Eu não me sentia cuidado por vários eventos também que aconteceu depois também na minha vida adulta, que só alimentava, né? Só alimentava tudo aquilo. E então seria assim: você vai fazer uma tarefa a qual de uma situação que você viveu na infância, que você se sentiu mal, igual eu coloquei para mim, né? Na época, quando eu fiz esse exercício, aí eu coloquei: meu pai, a minha mãe não tinha muito cuidado, eu era filha única. Eu era filha única, assim, entre os 3 irmãos. Então, tipo assim, na minha cabeça, por eu ser filha única, eu era para ser mais paparicada, mais cuidada, como eu sou hoje com as minhas filhas, entende? Eu já sou muito com as minhas filhas. Então, hoje então, por causa disso, eu me cuido e cuido muito mais das minhas filhas. Eu não deixo elas eu sempre observo. Desde pequenininha já ensinei muita coisa para elas, coisas que não foi passada para mim, né? Eu fui saber de muita coisa. Eu já tinha 15 anos, porque minha mãe não tinha a liberdade de conversar comigo. Então eu quebrei muita cara, né? Para algumas línguas ainda tive sorte, né? Tive Deus que me protegeu muito ainda, porque por causa dessa situação toda, eu culpei muito eles. Então eu colocava, quando eu fiz o primeiro exercício, eu coloquei como irresponsáveis, imaturos, ignorantes, crianção, tá? Muita coisa. Por quê? Eu não me sentia cuidada por eles, tá? Então esse é um primeiro exercício que você faz por qualquer situação que você sofreu de um cuidador, de pai ou mãe na sua infância, tá? E isso não é só em questão do abuso, mas também humilhação. Eu conheço várias pessoas em que a mãe não quis ter o filho e jogou fora, entregou para a avó cuidar, entendeu? Então, pensa, né? A sombra que vem nessa criança, né? A sombra que está em cima dela. Então, na terceira tarefa que vocês vão fazer, olá, Randolfo, Joemir Santos, Sense Vinícius, gratidão por tê-los aqui. RM Lavagem a Seco, gratidão, tá, gente, por estarem aqui. Vocês estão se identificando, estão entendendo direitinho os abusos que a criança sombra sofre. É muito importante eu trazer esse tema, porque muitas pessoas se escondem nas suas dores, tá? Então, muitos anos eu escondi nas minhas dores, achando que eu era culpada, eu culpando outras pessoas, me fazendo de vítima. Então, por que eu quero trazer esse tema para vocês? Para vocês
trazer esclarecimento, até mesmo vocês terem mais atenção com você mesmo, até mesmo para vocês terem mais atenção em diálogo com os filhos de vocês, tá? Não é que é aquela coisa de ficar ali corujando, mas é atenção mesmo, tá? Então vamos lá, na terceira tarefa. Agora procure identificar se você tinha um determinado papel a desempenhar na família. Esse papel costuma ser uma espécie de dever implícito. Muitas crianças presentes sentem e devem ser o orgulho da família. Outras sentem que devem atuar como mediador entre pai e mãe. Outras ainda se sentem na obrigação de ser confidente da mãe e sentem ter a função de fazer os pais felizes. Pense novamente em determinadas situações que tenham acontecido na infância, nas quais você não tenha se sentido muito bem, e reflita sobre o papel que foi delegado a você. Você pode escrever também frases negativas que seus pais ou cuidadores diziam para você. Um exemplo: você é igualzinho seu tio Zé. Você só sabe falar que não sabe fazer nada. Por sua causa eu sou infeliz. Espera só seu pai chegar em casa. Olha, só como fulano é esforçado. Totalmente diferente de você. Você nunca vai ser alguém na vida. Anote tudo isso junto dos respectivos cuidadores. Por que é bom anotar tudo isso? Porque a partir das situações foram criadas crenças abusadores na sua mente. Isso são crenças de abuso criadas na sua mente, tá? E tudo isso será trabalhado nos 21 dias da cura da criança interior, tá? Então são crenças, então você acredita que não vai ser feliz, se comparando com os outros o tempo todo, porque seus pais te compararam com você com os outros também. Então são várias situações que acontecem na nossa infância e na vida adulta acontece a mesma coisa, devido às coisas que os seus pais, seus cuidadores falaram com você, tá? Olá, Naita, bem-vinda, amada, gratidão. Então, gente, a próxima tarefa, vai anotando, rever a live depois, quem entrou depois, quem não entrou, rever a live para vocês fazerem essas tarefas, tá? Então, a quarta tarefa é, você pode escrever também frases negativas que seus pais ou cuidadores diziam, por exemplo. Não, essa foi a quarta, né? A quinta. Com tudo isso anotado, depois de você ter anotado tudo isso, mergulhe em si mesmo e faça contato com sua sombra, permitindo se sentir bem lá no fundo que o comportamento de seus pais ou cuidadores tem sobre você, tá? Trate de descobrir suas convicções mais profundas e assuma a forma de crenças negativas de quais convicções negativas e comportamentos dos seus pais suscitou em você durante a sua infância. Não se trata de convicções que seus pais queriam incutir em você durante a sua infância. Não se trata de convicções que seu pai queria incutir em você, mas aquelas a quais você chegou por conta própria quando era criança, como eu disse, crianças quase não conseguem se distanciar e observar o comportamento dos pais de forma crítica e associam o comportamento deles a si próprias, seja ele bom ou mal, tá? Se a mãe, em geral, é boazinha e está sempre bem-humorada, a criança entende que a mãe está contente com ela e lhe quer bem. Se a mãe, em geral, é estressada, irritada, a criança entende que é um peso para ela. Na maioria dos casos, a criança de alguma maneira sente que o responsável pelo humor da mãe ou dos pais, os cuidadores, e é a partir daí que ela desenvolve suas crenças internas. A seguir, uma lista de frases que pode ajudar você a descobrir suas crenças pessoais. Há muitas outras possibilidades que não estão na lista. Ela deve servir somente como fonte de inspiração para que você consiga descobrir as próprias crenças. Como eu disse, o primeiro passo é se concentrar. Você se concentra, tá? Nas crenças negativas. As boas vão vir depois. É importante que sejam formuladas assim: eu sou
ou eu não sou, eu consigo ou eu não consigo, eu posso ou eu não posso, e etc. Mas elas também podem expressar suposições gerais sobre a vida, como, por exemplo, homens fracos, relacionamentos amorosos são perigosos, toda discussão leva à separação. Estou triste não expressa uma crença tristeza em um sentimento, que pode resultar uma crença tal como eu não tenho valor. E por isso, sentimentos como tristeza, medo, alegria, etc., não expressam crenças, ou mesmo se aplica às intenções como tristeza, medo e alegria. Né? As intenções. Quero ser perfeito na maioria das intenções de defesas contra as crenças que estão por trás delas, como eu não sou bom o bastante, porque é a crença de não se sentir suficiente, já traz a crença de não merecimento. Então, porque muitas pessoas têm dificuldade em relacionamentos, dificuldade em prosperar, de ter sucesso na vida financeira, porque ela não se sente merecedora. E isso são situações que são implantadas na nossa mente na infância, tá? Então é muito importante a gente observar isso aí e trazer. Porque se você tem crença que não se sente suficiente, você não tem autoestima, você não se dá valor, então você vai ter uma grande dificuldade em relacionamentos e para prosperar na vida, para ter sucesso, tá? Eu gosto muito de trazer sobre isso. Eu tô falando sobre abuso porque o abuso, ele traz consequências muito desagradáveis na nossa mente, porque ela transforma tudo em um caos, tá? De estar no comando da nossa vida, a criança sombra, tá? Veja a seguir alguns exemplos de crenças. Eu vou trazer para vocês aqui uma lista de crenças e vocês se identifiquem aí, tá? Ó, crenças negativas que afetam diretamente a autoestima, de como você se sentiu, daquilo que você sentiu ser abusado, ou você mesmo, automaticamente, devido ao abuso que você sofreu na infância, você fala consigo mesmo. Então, vamos lá. Eu não tenho valor, não sou querido, não sou desejado, não mereço ser amado, sou uma pessoa ruim, eu sou feio, não sou bom o suficiente, a culpa sempre é minha, sou insignificante, sou muito burro, não sou importante, não consigo fazer nada, não posso sentir, nunca sou atendido, sou um ninguém, sou um fracasso, sou um todo errado. Crenças negativas quanto à minha relação com os meus pais e cuidadores. Sou um fardo, você depende de mim para se sentir bem. Não posso confiar em você. Preciso ter sempre o pé atrás com você, devido aos abusos, olha. Não posso confiar em você. Preciso ter sempre o pé atrás. Preciso considerar seus sentimentos acima de tudo. Sou inferior a você. Preciso cuidar de você. Sou mais forte que você. Sou impotente. Você não me ama, você me odeia. Sou uma decepção para você. Sou indesejado. Olha, as crenças negativas dos abusadores, que representam a solução de estratégica de autoproteção para meu problema com meus pais ou cuidadores. Então vamos lá. Tenho que ser bonzinho e obedecer. Olha para vocês. Não devo me defender. Tenho que fazer tudo certo. Não devo ter vontade própria. Preciso me adequar. Tenho que fazer tudo sozinho. Tenho que ser forte. Não posso demonstrar fraqueza. Tenho que ser melhor. Tenho que tirar boas notas. Tenho que ficar ao seu lado para sempre. Tenho que atender às suas expectativas. Não posso desligar a você. E etc, né? Crenças negativas gerais. Mulheres são fracas. Homens são maus. O mundo é ruim e perigoso. Nada é de graça nessa vida. Nada nunca vai dar certo. Falar não adianta nada. Confiar é bom. Ter controle é melhor. Então, vocês observem, né, essas situações, porque anotar essas crenças na barriga do seu desenho, observe ilustrações na parte interna que tem acima aí. Eu vou deixar lá no grupo, né, para vocês observar, tá? Para vocês observar e fazer do jeito que tá lá,
Eu até mandei uma ilustração ontem no livro, no grupo já, para vocês terem acesso a ela também e fazer da forma que está lá. As crenças negativas, abusadoras, né, são as causas de todos os seus problemas, tá? Exceto aqueles provocados por algum golpe do destino, ou seja, se você tem um problema no trabalho, em seu relacionamento ou em seu estilo de vida, ou se você sofre de ansiedade, depressão ou alguma compulsão, a verdadeira causa está nas suas crenças, tá? Crenças e principalmente daquilo que você sofreu na sua infância, do abuso, tá? Porque você, a partir daí, você vai criar crenças que vão te prejudicar muito na vida, tá? Se você sofre de ansiedade, depressão, alguma compulsão, vício, a verdadeira causa está nas suas crenças. Elas são um erro em seu sistema operacional, tá? E por mais específico e complicado que apareça à primeira vista, quando você observar seus problemas mais de perto, verá que todos podem ser reduzidos à mesma estrutura básica. O objetivo, né, da jornada é ensinar a reconhecer e mudar essa estrutura. Depois que você anotar as suas crenças negativas, escreva quantas vezes quiser e avançaremos no próximo passo. Tá? Então, eu passei essa tarefa para vocês, depois vocês revejam. E agora um último exercício de você sentir a sua criança, de você tirar o abuso que ela sofreu, que levou ela a ser essa criança sombra, tá? A ideia desse exercício é procurar sentir de forma consciente que suas crenças negativas suscitam em você. Afinal, são esses sentimentos que de uma hora a outra, nos metem em grandes enrascadas, né, emocionais. Isso significa que quando você estiver agindo no modo criança sombra, em uma crença como nunca vou conseguir fazer isso, se ela estiver ativada em você, o sentimento correspondente é essa crença que vai puxá-lo para baixo. Quanto mais rápido, melhores fomos em reconhecer o sentimento que nos torna melhor, vamos conseguir controlar ou fazer com que apareça com menos frequência, tá? Todos os nossos sentimentos, alegria, amor, vergonha, angústia, tristeza e etc., se expressam em nosso corpo de alguma forma. E você certamente já passou pela experiência do coração acelerar, os joelhos ficarem bambos, as mãos tremerem quando ficou com medo e os outros sentimentos menos intensos que o medo também se revelam por sensações, medos, outros sentimentos menos intensos que o medo também se revelam sensações físicas, pois do contrário, não seríamos capazes de perceber. Muitas pessoas sentem o luto, por exemplo, como um nó na garganta e um aperto no peito. Já a alegria é sentida numa espécie de formigamento. E é assim que cada sentimento se traduz no corpo. Tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? A gente falou um pouco sobre os abusadores e as crenças da criança sombra, tá? Amanhã eu vou trazer mais, né? Amanhã eu vou falar mais sobre a criança sol, né? E amanhã será o último dia da nossa live, tá? Então, vocês fazem essa tarefa, se permitem conectar com a criança de sombra de vocês, porque é conectando com a criança sombra que a gente traz a criança sol para fora, tá? Olhando para as crenças, olhando para quem fez o mal para você, se perdoando, se amando. Se você não consegue ressignificar, vem para nossa jornada, tá bom? Um beijo para vocês, muita gratidão e venha participar da nossa jornada. Entre no nosso grupo que você vai ter acesso, né, a muitas informações, tá bom? Então, gratidão a todos vocês. Eliezer Lima, gratidão. Reveja as nossas lives. Chegou no finalzinho agora, mas muita gratidão por participar, tá, gente? Então, venha. Amanhã terá um presente bônus para vocês, tá? Se permite, venha participar,
da nossa live da cura da criança interior. Amanhã é o nosso último dia. Se você tem interesse de fazer a jornada de 21 dias, então venha, se permita, venha participar, tá bom? Gratidão, um bom dia lindo para todos vocês, né? Cuidem das crianças de vocês, faz as tarefas e se acolham, tá bom? Gratidão.